Comissão aprova projeto de lei 8.949, que acaba com a revisão pericial, o pente fino do INSS. Seja para BPC Loas, seja para aposentadoria por invalidez, enfim, para benefícios por incapacidade. Vamos entender esse assunto que foi publicado agora e eu vou trazer para vocês com exclusividade, vou explicar essa situação. Então me acompanhe até o final do vídeo. Só não esquece de compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Não é inscrito no canal? Aproveita a oportunidade, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos. Eu vim explicar para vocês o que está acontecendo. A comissão aprovou a dispensa de exame de revisão para aposentados por invalidez e beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC Loas, o amparo social do INSS. A situação, vou explicar primeiro o projeto de lei para que as pessoas possam entender esse projeto de lei. Vou pegar aqui direto da Câmara dos Deputados. O projeto garante a dispensa de segurados da avaliação médico-pericial. Estou fazendo isso aqui como uma forma de alerta para as pessoas. No final do vídeo eu vou explicar. Foi apresentado recentemente aí pelo deputado Ronei Nemer, do PP do Distrito Federal, o projeto de lei 8.949 de 2017 para dispensar o beneficiário de benefício de prestação continuada, o BPC, da revisão de avaliação médico-pericial das condições que lhe deram origem. Nós sabemos que o BPC ele acaba quando é retirado qualquer item que deu a origem do benefício. Por exemplo, se for a renda da casa, o dinheiro da casa, que não se enquadra dentro do que pede a lei, a cada 2 anos é feita a revisão e se a pessoa ganhar mais, ela sai fora, não tem mais direito. Por enquanto, não existe perícia médica, embora a lei diz que a cada 2 anos deveria ser feita a perícia médica para averiguar se a pessoa tem ou não condições de trabalhar. O segurado, no caso aposentado por invalidez, se essa lei aprovada, estará dispensado da avaliação das condições que ensejam o afastamento da aposentadoria condicionada aí, judicial ou administrativa. Então aqui no caso também existe o pedido nesse projeto de lei para quem é aposentado por invalidez, recebe o benefício por incapacidade permanente, para que não passe mais por revisão de perícia médica, que você conhece aí como pente fino do INSS. Revisão essa que, ao que tudo indica, começa em 2022 para aposentados do INSS. O segurado em gozo do auxílio-doença está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensada aí a gratuidade, exceto cirúrgico e transfusão de sangue, que são facultativos. Então, quem recebe auxílio-doença é obrigado, sob pena de suspensão, a passar pelas revisões do INSS. Esse não tem como tirar essa situação, justamente porque a perícia médica é o caminho para uma aposentadoria por invalidez, é quando a pessoa é avaliada pelo médico do INSS, se ela vai ter alta para voltar a trabalhar, se ela vai se aposentar, se ela vai passar por um processo de reabilitação. Então, portanto, o auxílio-doença ele tem que ser revisto, que é o que está acontecendo agora, em 2021, que é o pente fino no auxílio-doença. Pente fino do auxílio-doença, que é o que tudo indica aqui, se as pessoas não correrem atrás, as pessoas que foram avisadas aí, que tiveram o nome publicado no Diário Oficial da União, vai ter essa revisão até 11 de janeiro de 2022. Daí em diante vai começar na aposentadoria por invalidez. O aposentado por invalidez e pensionista inválido que não tenham retornado aí à atividade, eles estão dispensados do exame médico. O beneficiário do benefício de prestação continuada, o BPC Loas, estará dispensado da avaliação médico-pericial periódica desde que a incapacidade permaneça, né, ou que ele fique ali irrecuperável.
Então, portanto, esse projeto de lei ele está em andamento. Não tenha... Esse vídeo é uma espécie de alerta. Eu vou deixar esse alerta aqui antes de eu terminar e depois eu vou explicar quais os próximos passos dessa decisão para que seja aprovado ou não. Então, o alerta aqui, mantenha suas documentações em dia. Vai ter pente fino de qualquer maneira. O governo nunca ia deixar de economizar o dinheiro que está economizando e colocar um projeto de lei que impedisse algo que está dentro da lei. As revisões de benefícios estão inscritas na lei. Então, portanto, esse projeto vai continuar assim. Já tem vários outros projetos junto deles, apensados, ou seja, no correr aí desse projeto, existiam outros projetos também pedindo para não ter perícia médica, para não ter revisão, pente fino. Eu até vou trazer para vocês aqui, por exemplo, foi apensado o projeto de lei 4.026/2020, de autoria da deputada Seridan, do PSDB, propondo aí que uma vez comprovada a irreversibilidade dos impedimentos em função das estruturas do corpo que autorizam a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou benefício de prestação continuada, a revisão médico-pericial deve ser dispensada por no mínimo 10 anos. Aqui um projeto diferente, que tem mais chance de ser aprovado do que o anterior, onde ela pede que a pessoa que passou pela perícia comprovou que não tem condições de trabalhar e não pode ser recuperado, que a cada 10 anos a pessoa seja revisada, né? Então, para a gente entender, é que eu vejo alguns canais aí publicando e falando sobre, né, a comissão aprovou dispensa do exame, né, pericial para aposentado por invalidez, BPC-LOAS. Então, portanto, o que foi aprovado pela comissão agora foi aprovado primeiro pela Comissão de Seguridade Social e Família. Agora, isso foi no dia 4 de agosto de 2021. Eu acompanho esse processo, eu recebo mensagens todas as vezes que tem andamento, porque eu sou inscrito na Câmara dos Deputados, no Senado. E a Comissão de Finanças e Tributação foi aprovado ontem, no dia 6 de outubro de 2021. Só que para chegar esse projeto de lei para votação na Câmara dos Deputados e no Senado, ainda tem que passar por outra comissão. Então eu vou explicar para você que é inscrito aqui, que pede todos os dias para eu falar sobre esse projeto de lei. Por que eu não falo sobre o projeto de lei? Porque eu só vou falar desse projeto de lei quando houver algo de importante. Nesse momento nós tivemos a aprovação na Comissão de Finanças e Tributação. Então, quando é apresentado um projeto de lei, primeiro ele tem que ser aprovado em 3 comissões para depois ir para a votação. Que comissões são essas? Como que são essas? A Comissão de Seguridade Social e Família, para ver se esse projeto realmente vai ajudar a sociedade brasileira, vai colaborar com a sociedade brasileira. Ele foi aprovado em 4 de agosto de 2021. Na sequência, a Comissão de Finanças e Tributação foi aprovado ontem, 6 de outubro de 2021. Essa comissão, para ver se esse projeto realmente tem condições viáveis financeiramente, se não vai prejudicar a sociedade brasileira, a população brasileira, consequentemente o governo. Então, foi aprovado nas duas. A terceira e última, que agora vai ser encaminhado para a tramitação, para o andamento, Constituição de Justiça e Cidadania. Nesse caso, agora vai ser analisado se esse projeto ele é constitucional ou se ele fere a Constituição, ele é contra a Constituição, e também se ele é viável legalmente, se ele pode ser transformado em lei sem prejudicar outras leis. Então, primeiro foi visto Comissão da Seguridade Social, Comissão da Seguridade Social e Família, então não prejudica a população. Finanças e Tributação não vai prejudicar os cofres públicos e a população. E agora, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, nesse caso, para verificar se existe algo que impeça essa lei. Assim que for votado nessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, se for aprovado, veja bem, se for aprovado, como já foi aprovado nas outras 2 comissões, e não prejudicar ninguém, não foi inconstitucional,
Aí sim vai seguir para a Câmara dos Deputados, para o plenário, onde vai ser votado. Se for aprovado, segue para o Senado Federal, onde também tem que ter maioria de votos. E na sequência vai para o presidente da República para ver se ele vai aprovar ou se ele vai proibir, se ele vai vetar. Sabemos que estamos em uma democracia. Se o presidente chegar a vetar e os senadores e deputados acharem que é algo relevante para a população brasileira, eles são nossos representantes. Tem maioria de votos. O que eles fazem? Eles fazem votos, se tiver maioria absoluta na Câmara e no Senado, eles passam por cima da vontade do presidente da República, aprovam, e aí o vice, ou melhor, o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou o vice-presidente da Câmara, ou o vice-presidente do Senado, podem assinar no lugar do presidente da República. Ou o próprio presidente da República pode, como estamos numa democracia e não em uma ditadura, pode assinar reconhecendo a vitória da população brasileira com relação aí à aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado. Com certeza, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai vetar esse projeto, se ele for aprovado na Câmara e do Senado, principalmente porque o Ministério da Economia é contra. Eles queriam acabar, por exemplo, as pessoas não lembram, mas entre fim de 2020 e início de 2021, houve um estudo onde médicos e também economistas, profissionais ali da área do Ministério da Economia, se reuniram num período de 6 meses para avaliar se iam acabar com a lista de doenças do INSS. Olha o absurdo. Tanto que as novas doenças não foram colocadas. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, novas doenças para ser acrescentada na lista de doenças do INSS. Doenças essas que passam pelo pente fino, porque não tem cura, tem que tratar o resto da vida, são de transmissão ali muito fácil. E pessoas que se aposentam por essas doenças. A questão, 2 novas doenças iriam entrar para a lista. No caso, lúpus e a epilepsia foram aprovados na Câmara dos Deputados, também no Senado Federal, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou, proibiu. Não entrou, porque o prejuízo seria muito grande. Se colocasse essas 2 doenças, as pessoas passariam a ter direito ao benefício do INSS. Portanto, cofres públicos iriam ter que desembolsar pagando direitos da população. Mas isso não impede de você, se tiver um impedimento de trabalho, entrar na justiça e ganhar isso na justiça. Tanto que a lei foi aprovada, mas o presidente ele vetou, proibiu. E mais também, as pessoas perguntam sobre a fibromialgia, ainda não foi aprovada a lei para colocar como doença na lista de doenças do INSS, mas se for aprovada, o presidente vai vetar, vai proibir. Mas como eu disse, nada impede você entrar na justiça a respeito disso. A questão aqui é que eu vejo muitas pessoas falando do que não sabem. Então, portanto, mantenha a sua documentação médica em dia, busque os seus tratamentos médicos para que você, se for chamado, convocado para o pente fino, esteja com tudo em dia para ser aprovado. E se o INSS errar, os advogados estão aí para devolver o benefício para vocês. Procure pessoas de confiança. A questão é que foi aprovado na comissão, já foi aprovado em 2 comissões, resta uma ainda, e depois disso vai seguir para a Câmara, para o Senado Federal, para depois ir para o presidente da República para aprovar, e ele não vai aprovar isso de forma alguma. Pode ter certeza disso, porque os prejuízos para o governo seriam gigantescos, incalculáveis. Então, portanto, como eu disse, mas é lógico que estamos em uma democracia, senadores e deputados podem passar por cima da decisão do presidente. O caminho é longo, isso aqui raramente vai chegar à votação agora no final desse ano, temos poucos meses agora. Não, o que nós queremos? Nós, aqui do canal Drone Diário, fazemos votos que a Comissão de Constituição e Justiça, que é o próximo passo, faça isso rapidamente, ainda nesse final do ano, para que até 2022 possa ir para a votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ano difícil, né? Ano de eleições, vai ser complicada essa situação. Mas esquece essa de que não vai ter pente fino. Vai ter pente fino sim, já está tendo no Auxílio Doença, está tendo pente fino no BPC Loas, não com perícia médica, como indicam as pessoas aí. Nós sabemos que tem mães, tios, pais, enfim, familiares reclamando que estão cortando de pessoas, crianças com deficiência, mas não é
não teve nenhuma perícia médica, pode perguntar para essas pessoas. O que foi avaliado foi a renda. Ou esqueceram de atualizar o CAD único, ou mudou a renda e o governo pegou no pulo, falou, ó, teve uma mudança no CAD único, na renda da família, e não foi informado, então, portanto, omitiu, escondeu a renda. A partir do dia que aquela renda mudou, além de você deixar de receber, o dinheiro vai ser cobrado, o governo vai cobrar isso, mas essa situação eu explico em outros vídeos para vocês, tem que devolver o dinheiro, mas tem solução para tudo, não se preocupe. Então, portanto, não existe lei que impeça o pente fino, a revisão de benefícios do INSS. Essa lei está em votação, ela está em tramitação para ver se vai para a votação o projeto de lei. O que foi aprovado foi na comissão. Eu vejo alguns absurdos, pessoas fazendo abaixo-assinados, isso não existe. Tem canais fazendo abaixo-assinado, isso não tem força nenhuma, poder nenhum, tanto é que tem 1000 assinaturas, esquece isso, tá? Quem vai decidir é o governo. Você só vai acompanhar, você aqui é um espectador, você assiste, você acompanha, e a minha obrigação é informar vocês. É que eu tô vendo muita coisa errada, pessoal falando aí, vamos lutar pelos seus direitos, não vai ter pente fino. Acorda, vai ter pente fino? Não, já está tendo pente fino nos benefícios de pensão por morte mais antigos. Estão pedindo para mostrar a documentação, é um pente fino disfarçado, velado, de revisão administrativa, para você apresentar a documentação, mas tem cortado benefício também. Tem o pente fino do BPC Loas, como eu disse, na renda da casa, e não tem perícia médica ainda. Parece que eles tiraram, né? Parece que não vai ter mais perícia médica no auxílio acidente, uma informação bacana também. E agora, se for a aposentadoria por acidente, vai ter. Se for auxílio doença por acidente, vai ter. Estou falando da indenização. Parece que não vai ter ali a revisão. Mas agora o auxílio doença, para quem não tem data para acabar, está passando pela revisão agora. Isso aí vai até janeiro de 2022. Como eu já tinha falado para vocês, foi colocado um novo prazo para quem recebeu o chamado para fazer o pente fino do auxílio doença até 11 de novembro. Depois disso, o benefício vai ser suspenso, a pessoa vai parar de receber. E se ela tiver interesse, ela vai ligar no INSS para agendar uma perícia, para resolver a situação. E se for avaliado, se for deferido, for avaliado ali a perícia médica positiva, ela volta a receber. Pode até transformar em aposentadoria. Caso contrário, é dada alta para essa pessoa. Então, portanto, essa oportunidade vai ser dada até 11 de novembro. Aí vão suspender o benefício. E a pessoa tem 2 meses, depois que teve o benefício suspenso, para agendar uma perícia ainda. Só que ela não vai receber esses 2 meses, só que pode reativar o seu benefício ou garantir ainda, se for negado, a oportunidade de ir para a justiça. Importantíssimo. Se você não agendar a perícia, nem na justiça você vai poder reclamar isso depois. Vai ter que pedir um novo benefício lá no INSS. Mas tem como consertar tudo. Aqui no canal eu explico para vocês sempre. Deixe suas dúvidas e eu ajudo vocês aqui. Ao contrário de outros que eu vejo por aí, aqui não é especulação. Eu trabalho com isso há 17 anos e sei trazer para vocês algumas saídas aí para tentar ajudar. Presto serviço há 17 anos aqui contra o INSS e resolvi fazer o canal. Não tem nenhuma ligação com o escritório que eu trabalho, mas aqui eu posso divulgar pelo menos um pouco do meu conhecimento, do que eu convivo aqui. Posso dar para vocês uma realidade, trazer para vocês alguma saída para aumentar a chance de você conseguir o benefício. Se bem que ultimamente só judicialmente. Então, esquece esse negócio do projeto 8.000, como que é? 8.000? Até esqueci o nome do projeto aqui. Aqui, projeto de revisão de benefícios, posição aqui sujeito à tramitação, é o 8.949. Tem mais, tem o projeto aqui, 4.026 de 2020, que está apenso, está junto. Ou seja, tire da sua cabeça. Eu só volto a falar sobre esse assunto aqui no canal. Se você assistiu aqui o vídeo realmente até o final, eu só volto a falar desse assunto aqui no canal quando houver, como foi ontem, dia 6/10 de 2021, um novo movimento nesse projeto, que foi aprovado, portanto, em mais uma comissão. Se não houver, não tem motivo para a gente ficar falando desse assunto,
que, como eu disse, tem um longo caminho pela frente. Tem que ser aprovado por mais uma comissão, a última, para ver se pode ser transformada em lei ou não, para ir para votação na Câmara e também ali no Senado Federal. Isso vai demorar e você tem que se prevenir para, se for chamado para o pente fino, porque o pente fino ele é totalmente legal, ele está dentro da lei. Acontece que o INSS ele não cumpre com as suas obrigações como cidadão, assim como não cumpre a lei. A lei diz que auxílios como aposentadoria por invalidez, para quem tem menos de 60 anos, deve ser revisado obrigatoriamente a cada 2 anos. Isso não é feito. Então houve um acúmulo de trabalhos, gerando esse que você conhece aí, pente fino do INSS, que é um mutirão, para que o INSS conserte algo que deveria ter feito. Porque a revisão ela é legal, ela está na lei. Ah, mas foi um benefício concedido judicialmente. Sim, mas quem paga é o INSS, não é o juiz, não é a justiça. Então, tem que se fazer revisão dos benefícios, sim, é obrigatório, está na lei, não é porque eu quero, porque a gente é ruim, porque a gente é contra a população. Vejo cada barbárie, cada bobagem que, nos comentários aqui, infelizmente a gente é obrigado. Se você quer ser enganado, continua nos canais que ficam prometendo bobagens que não tem nada a ver. Aqui só a verdade. Então só volto a falar sobre projeto de lei para não ter perícia médica, no caso do 4.026 de 2020, que eu não vejo ninguém falando aí, e o mais famosão, que é o 8.949 de 2017, para você ter uma ideia. Esse projeto é de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Você acredita que vai ser aprovado agora? Não vai, né, meu amigo? Então, vamos, bola para frente. Só volto a falar nesse assunto quando tiver uma novidade como a de ontem, no dia 6 de outubro de 2021, em que a Comissão de Finanças e Tributação, que é a penúltima comissão aí de 3, aprovou o parecer, agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Também já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. Só depois é que vai para a votação. Espero ter sido bem claro. Daqui a pouco eu volto com mais informações importantes. Então, mantenha suas documentações em dia. Vai ter pente fino sim, infelizmente. E eu pretendo ajudar vocês ao longo desse caminho para que você consiga os seus direitos. Forte abraço a todos, que Deus abençoe as nossas famílias, deixando aquele convite carinhoso para todos. Já se inscrevam aqui no canal se não são inscritos, para que eu possa informar vocês sobre essas ações para ajudar, trazendo aqui informações verdadeiras e não só bobagens aí. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.